Como convidado hoje nós recebemos Jimmy. Jimmy é da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Jimmy, é com muita alegria que nós do Ceará te recebemos mais uma vez. Receba nosso abraço fraterno, né? E que neste momento a espiritualidade possa lhe conduzir, guiar suas palavras, e estamos todos dispostos a lhe ouvir. Deus lhe abençoe e este momento é seu. Fique à vontade. Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Meus irmãos, nós temos que começar agradecendo, do fundo do coração. Esse mês nós estamos trabalhando o tema Dias Venturosos, dias felizes, essa felicidade que nós tanto buscamos na terra e que às vezes nos faz fazer tanta bobagem, essa alegria que nós temos sede de sentir, essa plenitude de espírito, que na caminhada do Espírito aqui na Terra, nós tanto buscamos, tentando entender o que é que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão. Na verdade, queremos ser felizes. Essa alegria que é muito maior do que o mundo tem nos apresentado. A alegria verdadeira e real. O ser humano busca tanto a felicidade, que o nosso codificador Allan Kardec questiona aos espíritos amigos se era possível ser completamente feliz na Terra. Na parte 4ª, capítulo 1º, questão 920, ele pergunta se nós podemos ter felicidade plena na caminhada terrestre. E os espíritos que nos orientam respondem que não. Que por isso recebemos uma vida de provas e expiações. Mas que podemos ter felicidade relativa, e que a responsabilidade de buscar essa felicidade é nossa. Então virão as lutas, virão as dificuldades, virão as dores e as lágrimas. Mas é nossa parte tirar do coração a revolta. Compreender que tudo que chega até nós é um ensinamento. Buscar a verdadeira felicidade. Porque de falsas alegrias o mundo está cheio. De mentiras que brilham maravilhosamente, de topos que parecem ser a vitória plena das criaturas, a extrema fama, o excesso de dinheiro, as vitórias que o mundo tanto admira e que são grandes mentiras. Porque senão criaturas muito famosas não entravam em depressão profunda e tiravam a própria vida. E se a riqueza resolvesse tudo, meus irmãos, os filhos das criaturas bem aquinhoadas não teriam tanto sofrimento pela distância que vivem dos pais, a grande maioria das vezes. Eis que a alegria é muito mais do que isso. Um colega de trabalho me abordou e quando soube que esse mês o tema seria a felicidade na terra, os dias venturosos, ele disse que era muito fácil. Bastava dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. E nós pensamos, será? Será que a saúde do corpo físico é o bastante? Será que a saúde plena do corpo é verdadeiramente uma alegria? Será que o dinheiro vai resolver tudo? Chico Xavier nos traz um conto muito interessante abordando esse tema. Porque ele relata sobre uma família muito bem aquinhoada, muito bem colocada socialmente, e que a mãe daquela família, a senhora Ramos, era uma criatura com um coração de ouro. Não havia como se aproximar da senhora Ramos e não sair melhor do que chegou. Ela levava luz por onde passava, compreendia as dores do próximo, tinha sempre uma boa orientação. Era uma mãezona, como se diz. Era um espírito evoluído. E como acontece muito, a senhora Ramos recebe no seu lar um espírito bem difícil como filho, o Anacleto. Porque o jovem Anacleto acreditava que pertencia a uma classe superior, que as criaturas tinham a obrigação de servi-lo, afinal de contas, ele e sua família eram um poder. Anacleto achava que sabia de tudo, que ninguém podia lhes ensinar mais nada. Anacleto achava que sua mãe falava demais. Porque às vezes a sua mãe tentava orientá-lo dizendo: meu filho, todas as criaturas que caminham nesse mundo são irmãos. Nós não temos o direito, meu filho, de diminuir ninguém. Quem tu pensas que és?
E ele dizia plenamente: mãe, não atrapalhe a minha felicidade. Deixar-me viver como escolhi. Sou privilegiado, não tenho culpa de ter nascido assim. Anacleto tinha plena saúde, muita força, boa posição e muito orgulho. Mas muito orgulho mesmo. E chega um período que Anacleto adoece. E a doença daquele jovem rapaz vai avançando. Ele vai a médicos, toma remédios, os melhores possíveis. Mas ele vai ficando preso ao leito. A sua mãe se desespera. Porque a doença vai se alongando. A saúde demora a retornar, as inflamações vão aumentando. E Anacleto, que era dado a muitas saídas, a viver na noite. Anacleto que gastava sua juventude com muitos amigos, entre bebedeiras e algumas vezes no meio da prostituição, começa a se recolher. E aquela cama que ficou sendo a sua prisão por meses, o fez pensar um pouco. Porque nos seus pensamentos mais íntimos ele percebia que a riqueza dos seus pais não estava lhe trazendo a saúde de volta. E que aquele enorme grupo de amigos que tanto o acompanhavam nos equívocos da vida, não estavam ao seu leito. Não estavam ao lado, auxiliando. Que quando a doença apertou, só ficou a sua mãe. Então ele começa a ter um pouco mais de paciência. Começa a ouvir mais os conselhos que sua mãe tinha para lhe dar. Ele começa a compreender que a caminhada na terra é muito mais do que ele buscava. As falsas alegrias da embriaguez, as falsas alegrias do poder financeiro. Ele percebe que havia mais a ser alcançado. Aquela criatura começa a despertar. A doença do corpo físico começa a ser o remédio bendito daquela alma. Mas a sua mãe, a senhora Ramos, busca um médico após o outro, tentando fazer aquele rapaz melhorar, lutando pela saúde do filho. Então ela vai à casa espírita, buscar auxílio para Anacleto. E ao ser atendida na casa espírita, aquele trabalhador, orientado pelo guia espiritual da casa, a orienta: tende calma, minha irmã, tende calma, segue com o tratamento. É preciso aceitar as coisas que Deus nos manda. De certo que é necessário todo esse processo. Intuído pelos espíritos amigos, aquele trabalhador sabia que aquele jovem rapaz precisava passar por essa dificuldade. Que aquela doença iria passar, que Anacleto iria melhorar, mas que ele precisava viver aquela dor. E a orienta: tende calma, segue com o tratamento, mas tende paciência. E ela sai de lá um tanto quanto contrariada, buscando a reabilitação do seu filho. Vai um médico após outro e mais outro, e de tanto procurar, um dos médicos da terra diz a ela que existia uma instância de águas termais. E que aquelas águas cheias de minérios certamente auxiliariam muito o retorno da saúde de Anacleto. Associado aos remédios, aquelas águas iriam fazer com que ele rapidamente melhorasse. Era uma grande chance. E a senhora Ramos se enche de alegria. Vê aquela possibilidade como uma luz. Retorna à casa espírita. Questiona aos espíritos amigos se seria bom levá-lo a esse tratamento. E o guia espiritual daquela casa tinha plena consciência que se Anacleto fosse até aquela instância, rapidamente ele ficaria bom. Mas sabia que aquele espírito trazia ainda grandes quedas morais. E que o melhor para aquela criatura era que a doença se alongasse um pouco mais. Era refletir um pouco mais sobre as dores no leito. Então orienta aquela mãe: tende um pouco mais de paciência. Segue com o tratamento. Acreditamos que talvez não seja o momento de levá-lo até lá. A decisão está sempre em tuas mãos, mas tende calma. Aguarda um pouco. Talvez não seja melhor levá-lo.
Mas a senhora Ramos sai de lá um tanto quanto aborrecida. Acredita que aquele orientador se equivocou e muito. Afinal de contas, o filho dela estava doente. Então, rapidamente, ela providencia a viagem e leva o seu filho Anacleto até aquela instância de águas milagrosas. E começa o tratamento, os remédios da terra, aquelas águas termais. E não passaram 15 dias. Anacleto já tinha 80% de sua saúde recuperada. Já se sentia forte, com vigor. E o velho Anacleto começou a voltar. Porque quando sua mãe se aproximava, ele voltou a dizer: cala-te. Passei muito tempo na cama, preciso aproveitar minha vida. Se a tua juventude já passou, a minha está plena, deixa-me viver. Cala-te. E sentindo-se mais forte, sentindo-se melhor, quando chegava a noite, que eles se recolhiam aos quartos em que estavam estabelecidos, Anacleto, sozinho em seu quarto, aguardava um momento e no início da madrugada fugia daquele lugar. Se deslocava quase que teleguiado pelos espíritos obsessores, indo até um vilarejo próximo àquela instância. Rapidamente ele encontrou uma casa de jogos de azar e ele se sentiu em casa. Envolveu-se naqueles jogos noite após noite, fugindo daquele lugar em que se tratava, recuperando um pouco da sua saúde. Anacleto gastou todo o seu dinheiro nos jogos de azar, na bebida, na prostituição. E quando ele se viu sem dinheiro, ele foi à bolsa de sua mãe. E lá haviam 2 cheques, assinados pelo seu pai, mas com os valores em branco, para cobrir as despesas daquela viagem de cura. Anacleto fez saques vultuosos, pegou em muito dinheiro e voltou madrugada após madrugada às casas de jogo, a bebida, a prostituição. E quando ele gastou tudo o que tinha, e quando ele gastou tudo o que roubou dos pais, quando rolou-se o último dado, a última ficha, Anacleto sentiu-se extremamente envergonhado. Os espíritos amigos tentaram intuí-lo, mas a sintonia era diferente demais. Acostumado às sintonias mais grosseiras possíveis, Anacleto foi uma vítima fácil dos obsessores, que se aproximaram dele e disseram: tu és uma vergonha para os teus pais, és criminoso comum, tu rouba daqueles que te amam, para ti a vida não adianta mais porque tu não tem jeito. E ele achou que aqueles pensamentos vinham de sua própria mente. Anacleto começa a retornar na madrugada até a instância de tratamento, e os obsessores lhe dizem: não vale a pena, eles nunca vão te perdoar. Que vergonha terrível, que tipo de criatura tu és, não vale a pena viver. E aquele rapaz entra no seu quarto, retira o lençol que cobria a sua cama e faz dele uma corda. Amarra-o nas madeiras de sustentação do teto, e o jovem Anacleto, que iria passar um período de doenças e inflamações do corpo físico, que lhe serviriam de grande aprendizado para a alma, o jovem Anacleto naquela noite se enforcou. Tirou a própria vida, porque por muitas vezes, meus irmãos, por muitas vezes, as doenças que nos parecem um castigo terrível, as dificuldades que parecem não ter saída, são um bendito ensinamento, descendo dos mais altos céus, nos convidando a ver que a vida é muito mais do que este corpo carnal, que é muito importante ter as ferramentas materiais para viver, mas que o aprendizado que viemos buscar aqui supere muito o carro que você anda, a roupa que você veste, a conta bancária que você tem. Nós viemos aqui nos iluminar, meus irmãos. E às vezes, para nós desapegarmos da ferramenta que é o corpo, é preciso que ele padeça um pouco. Às vezes, para percebermos quem verdadeiramente nos ama, é preciso nós irmos até o fundo do poço. Quem vai lá nos buscar?
Quem vai jogar a corda? Aqueles que nos amam. Quando não temos mais nada nas mãos, normalmente vêm os pais, os irmãos, os colegas do centro espírita. É o momento de descobrir que o sentimento é o tesouro da terra, que busquemos a felicidade através das coisas puras que Jesus nos ofereceu. Porque todo o dinheiro do mundo não vai pagar seu filho crescer e você não observar os pequenos detalhes do crescimento dele. Você vai ficar muito rico e ele vai ser muito triste. E talvez você se arrependa e seja tarde demais para descobrir que ele veio para perto de você, para que vocês aprendessem a amar. Eis que precisamos de outros objetivos, de entender a grandeza das lágrimas e da dor. Chico Xavier nos traz em outro canto, em outro conto, uma família estruturada, bem colocada, com existência calma. Eles tinham religião, um casal que se amava muito, uma filha muito jovem. E aquela moça faz o seu colegial de forma brilhante. Os pais não tinham tido tanto estudo e viam naquela menina uma grande esperança para a sua família. Ela tinha tido acesso às melhores escolas. E quando chega o momento dela prestar o que hoje nós chamamos de Enem, em outros tempos foi o vestibular, quando chega o momento dela ir para o ensino superior, aquela menina se desequilibra. Se perturba mentalmente a ponto de ir para o manicômio. A mãe daquela família, ao ver a filha naquele estado, não suporta de dor e vai para o hospital. É internada. E aquele pai que vivia a felicidade da vida desaba. Se vê sozinho no lar. A sua vida agora é o trabalho, o manicômio e o hospital. Todas as suas economias são gastas no tratamento. Ele precisa recorrer a empréstimos. O lado financeiro se desequilibra completamente. E em um dia desses, de sua caminhada tão dolorosa, porque parecia que uma tempestade de dor tinha entrado na sua casa. E um dia desses, ele conversando com um colega de trabalho, o amigo lhe diz uma frase, dessas que mudam a nossa vida. Aparece alguém, lança uma frase para a gente e muda a nossa caminhada. Porque o colega de trabalho daquele pai de família diz a ele, por que tu não buscas a casa espírita? De repente, é alguma perseguição espiritual. Por que tu não tentas? Aquele homem não era espírita. Aquela família tinha outra religião, mas estava doendo tanto. Estava tão difícil suportar tudo aquilo que ele resolveu ir. Não custava nada tentar. Então aquele pai de família vai até a casa espírita, começa a contar a sua história, falar da sua dor, dizer que o seu castelo de luz desaba, porque ele agora está só em casa e a casa não tem sentido sem as outras pessoas. Dizer que não sabe mais o que fazer. E a criatura que fazia o atendimento fraterno naquela casa. Desses trabalhadores que entregam o seu tempo para acalmar os corações dos que chegam. Intuído pelos espíritos amigos, começa a perceber, através da visão, todo o desdobramento do que acontece naquele lar. Começa a perceber que se trata de uma perseguição espiritual terrível. Que um velho inimigo do passado, sem conseguir atingi-lo diretamente, atinge sua filha e sua esposa, o que o fez muito mal. Mas não dava para dizer a ele exatamente o que estava acontecendo. Então aquele trabalhador diz àquele pai de família, meu irmão, nós aqui trabalhamos com o evangelho no lar. Podemos ir até a tua casa. Pedinte que somos, podemos pedir a Jesus em orações que o teu lar se refaça, que tudo se acalme mais. Se tu permitires, nós iremos até lá. 1 ou 2 vezes por semana, se for preciso. Vamos buscar o Evangelho, meu irmão. Nós não podemos prometer nada, mas vamos tentar juntos.
E aquele homem sente no coração um fio de esperança. Ele acha um pouco incômodo esse pessoal espírita dentro da minha casa. Não sei bem o que eles vão fazer. Mas diante da dor terrível, ele aceita. E diz: vamos. Eu quem agradeço a presença de vocês lá. Vamos sim. Então se inicia o trabalho do Evangelho no lar. Eis que uma equipe começa a ir até lá, fazer as orações, pedir que tudo se resolva. E não demora muito para que um dos médiuns que fazia aquele Evangelho incorpore o obsessor, o espírito perseguidor, o irmão equivocado. E prontamente aquele obsessor começa a dizer suas palavras. Ele diz: vocês não têm vergonha? Vocês não se envergonham de ajudar uma criatura dessa? Vocês sabem quem ele é? E apontava para o pai de família. Este homem destruiu a minha casa, violentou as minhas filhas, tomou minhas terras. Se trata do pior marginal que existe. Como vocês ajudam ele? Vocês não têm vergonha? E o trabalhador que dirigia aquela reunião mediúnica, envolvendo aquele irmão em sentimentos de paz e amor, emanando energias benéficas que valem muito mais do que palavras, diz a ele: meu irmão, nós não ignoramos que tu és a vítima de todo esse processo. Mas qual de nós nunca errou? Todos nós temos no nosso passado um mar de lama e sangue. Qual de nós nunca caiu, meu irmão? Observar este homem humilhado e vencido. Não é possível que tu te alegres perseguindo a filha dele, deixando uma jovem moça louca no manicômio. Vejo bondade em teu coração, meu irmão. Não é possível que tu seja feliz deixando uma mãe no hospital. Olhai para ti, porque hoje nós nos preocupamos contigo. Perdoa-o, meu irmão. E perdoando, talvez tu possa ver os teus familiares que há tanto tempo tu não vês, porque estás cristalizado na vingança. Perdoa-o e inicia tu a tua caminhada. Serás feliz deixando que isso fique no passado. Ele irá pagar, mas deixemos a sentença para o justo juiz, o nosso Pai Criador. Perdoa-o, meu irmão. Mas naquela noite, o obsessor não o perdoou. Entre lágrimas e palavras de ódio, muitas foram as reuniões, muitas foram as conversas. E depois de muito tempo, de muitos evangelhos, aquele irmão equivocado que perseguia aquela família aceitou ficar indiferente. Observemos bem. Ele aceitou não influenciar mais. Não é que ele perdoou ou que já estivesse amando aquela pessoa que fez tanto mal a ele. Ele aceitou ficar indiferente. E com pouco tempo, a filha daquele homem se reequilibra e volta para casa. E não demora muito para que a mãe retorne ao lar com saúde. Os médicos acham estranho, não sabem bem o que aconteceu, porque ela não reagia aos remédios. Ela retorna para casa, a família se une novamente. E nós pensamos, agora a alegria será plena. Nem tanto assim. Porque o pai daquela família adoece. Vai ao leito, não consegue se levantar mais. E aquela mãe de família precisa costurar para poder manter o lar, trabalha dias e noites. E a filha, agora com a saúde recuperada, busca emprego em vários lugares, mas todas as portas se fecham. Eles começam a viver sérias dificuldades. E depois de algum tempo, os evangelhos lá continuavam, as dificuldades daquela família aumentavam, e em um desses evangelhos, aquele pai de família desabafa. Ele pede a palavra e questiona: aonde está Deus? Aonde está a justiça divina? A minha filha sai do manicômio para viver na miséria?
A minha mulher sai do hospital para morrer de tanto trabalhar. Onde está Deus que não me tira essa doença? Acaso nós não nos livramos do obsessor? Onde está Deus? E naquele grupo de Evangelho no Lar, havia uma jovem que não contava ainda 23 anos. O guia espiritual da casa espírita que capitaneava todo aquele processo, comunica-se através daquela jovem e diz àquele homem: meu filho, não questiones a justiça divina. Os amigos, encarnados e desencarnados, trazem até ti as escadas, os andaimes, as lutas e os problemas da vida te trazem as pedras. A fé verdadeira trouxe o cimento até o teu coração. Mas a construção é tua. Não questiones a justiça divina. Porque se estás livre do processo obsessivo, tu ainda és um grande devedor. Porque todos nós ainda somos grandes devedores do passado. E acreditemos, meus irmãos, essas lutas que hoje vivemos, essas lutas que tanto nos machucam, estão cobertas pela misericórdia divina. Nós precisamos passar por essa dor. E aqui não vem uma apologia, um engrandecimento da dor humana, mas toda uma campanha para que a revolta não chegue ao nosso coração. As maiores dores talvez tenham nos trazido até aqui, ao movimento espírita. Quando machuca muito, a gente busca Jesus. Eis que às vezes nos questionamos: mas por que comigo? Por que com minha família? Por quê? Por quê? E digo isso com conhecimento de causa. Porque quando a minha mãe teve um câncer terrível, com metástase, e com difícil diagnóstico, com dificuldades, com uma pequena porcentagem de possibilidade de melhora, eu me questionei muito: mas por quê? Por que aqui em casa? Por que com minha mãe? E nós buscamos todas as formas da cura, buscamos o atendimento médico o melhor possível, os passes. Ela só não está aqui conosco porque estava cansada, mas poderia estar aqui conosco hoje. O nosso Senhor e Salvador nos permitiu que ela superasse tudo isso. Mas dessa doença terrível, muito aprendizado chegou à nossa família. Muita coisa fez com que a gente despertasse. Porque grandes discussões no nosso núcleo familiar, nós percebemos que era uma bobagem. Que de nada importava, que o que importava era ela estar conosco. O que mais importava era ela estar próxima a nós. Coisas que tinham muito valor deixaram de ter valor. Principalmente as coisas materiais. Eis que todo um núcleo familiar aprendeu com essa doença tão difícil. Tudo tem uma causa de ser. Tudo há de ter um motivo. Na antiga Judéia existia o jovem Davi. Essa história é relatada no livro A Eterna Mensagem do Monte, psicografia de Célia Xavier de Camargo, pelo espírito Leão Tolstói. E ela relata, ou ele, Leão Tolstói, relata que o jovem Davi era belo e elegante. Teve uma infância feliz, que muitas mulheres se apaixonavam por ele. E um dia de inverno, Davi desperta com dores nas pernas, com dificuldade para se levantar. E no dia posterior ele não se levanta, fica na cama. E eis que começam os médicos a visitá-lo e passar os remédios da época, ungüentos, garrafadas, massagens. Mas nada faz Davi melhorar. Davi estava paralítico, muito jovem e preso a uma cama para o resto da vida. E ele entra em profunda tristeza: mas por que comigo? Como isso pôde acontecer? No coração dele chega a revolta. Passa-se o tempo, ele vai se acostumando com aquela situação.
Começa a aceitar que a vida há de ser aquilo mesmo. Passar todos os anos de sua vida em uma cama. Mas um dia, Davi ouve falar sobre um profeta nazareno. Um carpinteiro. Que as pessoas diziam que curava todas as doenças. E aquele carpinteiro, conhecido como Jesus de Nazaré, iria passar próximo à cidade de Davi. E no coração dele acendeu uma esperança. Porque se aquele homem curava leprosos, talvez ele conseguisse curá-lo. Diziam que cegos voltavam a ver, paralíticos levantavam. Davi acreditou que devia ir até aquele homem. Então ele chama o seu irmão Jacó e suplica que Jacó providencie uma maca e o leve até lá. Mas Jacó a princípio achou a ideia muito ruim, não queria dar falsas esperanças ao irmão. Existiam muitas pessoas que mentiam, falsos profetas, mas Davi insistiu tanto, que o seu irmão se convenceu. Providenciou uma maca e saiu carregando Davi até Jesus. E no caminho, na viagem, eles iam encontrando com outras criaturas que estavam indo em busca de Jesus. Eram os estrupiados do mundo, os aleijados sendo carregados, os cegos. As criaturas que mais sofriam foram as primeiras a despertar quem era o nosso Salvador. Os poderosos ficavam em casa, aproveitando a vida terrena. Na viagem, Davi fez alguns amigos. E depois de uma viagem não muito longa, eles chegaram ao local em que Jesus iria passar. E lá estava uma multidão. Todos os tipos de doentes, alguns loucos, que à época chamavam endemoniados. Então Davi olhou ao lado e vê o pobre Jonas. Jonas tinha uma doença degenerativa, não conseguia se mexer, era cego, conseguia tão somente ouvir e falar. E Davi pensou consigo mesmo, mas que vida desgraçada. Eu ao menos mexo meus braços, posso ajudar meu irmão Jacó. Eu ao menos posso ver. Que vida terrível. A multidão aguardava ansiosa a chegada daquele mestre, daquele profeta galileu. E eis que em dado momento ele veio. Davi se impressionou com aquela figura. Ele tinha roupa simples, mas resplandecente. Caminhava aproximando-se das pessoas e trazia consigo uma majestade incomum. O seu rosto resplandia a paz. Os seus cabelos iam até os ombros, repartidos ao meio à moda nazarena. O seu olhar levava a todas as criaturas um fio de esperança. E diante daqueles homens, dos desgraçados do mundo, dos doentes e dos loucos, o profeta Galileu começou a falar. E ele disse que são bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. E naquela tarde, ele fala a mensagem sobre a grandiosidade de viver as dores da vida sem a revolta. Ele fala sobre um Deus que é o nosso paizinho que está nos céus e não mais um Deus poderoso que esmaga os inimigos. Naquela tarde ele enche aqueles corações de paz. E Davi se sente enternecido, completo, feliz. Deseja ajoelhar-se, mas não pode. Não tinha o movimento das pernas. Que homem era aquele que trazia mensagem tão grandiosa? E depois de falar, o mestre impõe as mãos, porque o Senhor curou muita gente. E aqueles doentes começavam a aproximar-se, e a simples imposição das mãos benditas de Jesus
fazia com que eles fossem curados. Cegos voltaram a ver, leprosos foram limpos. Inúmeras criaturas por horas a fio foram curadas naquela tarde. Jacó carregava Davi e aos poucos ia se aproximando. E em dado momento, ele estava diante de Jesus e pôde ver melhor sua figura majestosa. Observou que ele trazia os pés descalços e que suas mãos pareciam pedaços do céu, trazendo o amor de Deus para as criaturas em forma de saúde bendita. Ao ver Jesus, ele sentiu-se em plena paz. Nada mais importava para Davi. Tudo era felicidade. E em dado momento, uma voz soou como um trovão. Simão Bar-Jonas, o nosso amado apóstolo Pedro, disse em alta voz: apenas mais um. O mestre está cansado. Apenas mais um. E Davi se encheu de alegria porque era a vez dele. Ele estava diante do mestre. Era o que estava mais próximo. Mas nesse momento ele lembrou-se de uma das frases de Jesus: fazei para o teu próximo o que desejas que façam contigo. Então ele lembrou de Jonas. E Davi olhou para trás. E do fundo do coração, Davi desejou que Jonas fosse curado. Porque o discurso de Jesus já havia curado o seu coração. Ele olhou mais uma vez para Jesus e o mestre entendeu sua vontade. Não foram necessárias as palavras articuladas. Jesus aproximou-se, tocou sua cabeça como que aprovando o gesto de Davi. Foi até Jonas, lhe impôs as mãos e disse: levanta-te e volta a ver, tu estás curado. E Jonas levantou-se, gritou glória a Deus, comemorou a cura, a saúde. E Jesus seguiu adiante. A multidão começou a se dispersar. Davi continuou lá. E o seu irmão Jacó achou um absurdo. Como tu podes ter feito isso? Era a tua vez. Era a tua chance de ser curado. Como tu podes ter feito isso? Mas Davi não se importava, nem o respondeu. Ele já se sentia feliz. Ele havia conhecido o Salvador e ouvido suas palavras, nada mais importava. Nem a doença. O seu irmão Jacó o carregou de volta até sua casa. E no caminho, algumas vezes, ele falou da loucura que Davi tinha feito. E quando Jacó coloca Davi naquela cama, que seria a sua prisão para o resto da vida, o jovem Davi lembra-se de Jesus, do seu sorriso, do seu olhar celeste, e sente-se tomado por uma energia que nunca antes sentiu. E sente que consegue movimentar um pouco o pé, consegue movimentar a perna. Então Davi se levanta. E ele percebe que as palavras do Senhor se expandem, curando corpo e alma das criaturas. Que aquele que planta o amor na terra fatalmente colherá os benefícios divinos. Davi se vê também curado. E toda a sua existência, sua força, sua saúde, desta feita será voltada para servir aos céus. Eis que ele compreendeu a importância daquela dor. Eis que é preciso cada um de nós saber a importância dos dias difíceis, do caminho espinhoso. Eis que é preciso saber o quanto somos necessitados das lutas da vida, das dificuldades. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 35, é relatado que eram passados 3 dias da crucificação do nosso Senhor. E 2 dos seus seguidores viajavam de Jerusalém para Emaús.
E eles sentiam o coração destruído. O que seria deles agora? Não eram os apóstolos, mas eram seguidores próximos. O que seria daqueles homens que seguiam a Jesus, já que o mestre foi morto? E mais, algumas das mulheres foram ao túmulo e perturbaram muito a todos porque disseram que ele voltou. Será que era verdade? E se ele realmente voltou, mas que vergonha, nós todos fugimos na hora da crucificação. Eles se sentiam abandonados, amedrontados, e aproximam-se daqueles dois viajantes, um terceiro peregrino, e os questiona: sobre o que falais? E Cleófas o responde: só tu não sabes o que aconteceu em Jerusalém? Só tu não sabes o que eles fizeram? Os doutores da lei, os poderosos, condenaram à morte o profeta Jesus Nazareno. Nós achávamos que ele iria libertar Israel. Eis que eles o condenaram à cruz. Só tu não sabes disso? E aquele terceiro peregrino diz a eles: ó homens lentos na fé, acaso vocês não acreditam nos profetas? Acaso não era preciso que o Messias padecesse para entrar em sua glória? E durante aquela viagem para Emaús, aquele terceiro peregrino fala da importância das dores do mundo. Fala que as dores vêm como um divino ensinamento, que as lutas forjam o nosso coração e nos preparam para os céus. Ele fala da grandeza das lágrimas e conforta o coração daqueles homens. E ao fim da viagem, ao chegar em Emaús, aquele terceiro peregrino segue adiante. E aqueles dois homens dizem: fica conosco, já é noite. E o terceiro peregrino volta e entra com eles na estalagem, e eles vão jantar, vão ao repasto. E aquele terceiro viajante pega o pão, abençoa-o e o reparte entre eles. E naquele momento eles o reconheceram. Era Jesus. Eles puderam ver as marcas deixadas, as chagas da cruz. Puderam olhar nos olhos do Mestre e perceberam que ele não morreu. Aqueles dois homens perceberam que aquela cruz, que representa a violência humana, não matou o amor, que o Mestre continuava com eles, que o projeto do Evangelho ia se expandir cada vez mais, porque Jesus venceu a morte e venceu o mundo. Eles voltam para Jerusalém, porque pouco tempo depois não conseguiam mais vê-lo. E diante dos apóstolos eles dizem: é verdade, ele está vivo e está conosco. Eles não conseguiram matá-lo, é verdade, porque ele está vivo, meus irmãos, caminhando com cada um de nós, conhece cada criatura pelo nome, sabe das nossas dores e dificuldades. E quando os dias são mais difíceis, quando choramos sozinhos, escondidos, ele se aproxima um pouco mais. A nossa vida é essa viagem para Emaús. E às vezes nós nos queixamos, nos sentimos abandonados. Ele está ao nosso lado, dando-nos as mãos, entendendo as nossas dificuldades, mas sabendo que precisamos vivê-las. Tenhamos a consciência que as lágrimas da terra são nosso divino ensinamento. Que a vida que temos é a que precisamos ter. Que as lutas do dia a dia, apesar de por muitas vezes parecerem terríveis, tem dias certos para acabar. Essa dor que nós carregamos agora vai passar. E será para nós de grande alegria saber que superamos isso. Quando chegarmos no plano espiritual, os dias venturosos
que vivemos na terra serão os de maior aprendizado. E quando é que nós aprendemos? Quando está doendo. A maioria das vezes, quando está doendo muito. Sejamos felizes, meus irmãos. Sejamos felizes em enfrentar as lutas. Se o Senhor nos convocou a lutas mais ásperas, louvado seja Deus. Se você abraçou o movimento espírita e as pessoas fazem pouco da sua religião, louvado seja Deus, segue com Jesus. Dá mais um passo adiante, testemunha a tua fé. Se você faz todo o bem e ninguém reconhece, Deus está contigo. No fim das contas, entre nós e o Criador, Jesus está bem próximo. Se as lutas estão fortes, louvado seja Deus. Nós estamos aprendendo a viver e a amar. E por todo o amor que sempre circula nesta casa de luz, eu gostaria de agradecer pela união que tivemos em nossos corações e que eu espero nunca se desfazer. Eu gostaria de agradecer. Suplicar a nossa mãe Maria de Nazaré que com seu manto de estrelas envolva cada lar aqui representado. E suplicar ao nosso Senhor Jesus que com suas mãos benditas envolva os nossos corações ainda tão machucados. Muito obrigado pela paciência de vocês, meus irmãos. Sim. Nós é que agradecemos, Jimmy, a sua fala mais uma vez. Muito obrigada por expor esse tema tão importante, né, que é para nós. É um tema sempre atual, sempre novo, considerando que, como eu disse para ele assim quando eu o abracei, né? Ele perguntou, tudo bem? Eu disse, vai caminhando. É fácil, não é? Mas a gente segue, né? E realmente não é fácil. Cada um sabe a dor que passa, sabe os problemas que vivencia, mas assim, a gente está numa doutrina que nos esclarece muito, muito mesmo. E se a gente imagina que a gente tem um passado, né, enorme, né, para ser revisto, né, para ser rememorado, então, bendita seja essa dor que educa. Se a gente olha pelo lado da revolta, certamente fica muito mais difícil a caminhada, torna-se muito mais pesada. Mas quando a gente tenta fitar os olhos aos céus, rogar a Deus, né, a sua clemência, paciência e resignação para esses momentos de dor que cada um vivencia, torna-se mais leve. Muito obrigada, Jimmy. Mais uma vez, Deus te abençoe.